nós não temos nada a celebrar. Celebrar um vilão. Esse é o famoso Tiradentes. Foi isso mesmo que você ouviu. Tiradentes é enaltecido tendo um feriado só seu, representando a luta pela liberdade e a independência, assim sendo proclamado um herói nacional. Mas a verdade nem sempre foi essa. E hoje, como mineiro que sou, vou lhe provar este fato. Tiradentes foi um militar e dentista amador que participou da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento realizado pela elite mineira que não queria pagar o imposto da derrama. Mas, como era a elite, eles precisavam achar uma maneira de se comunicar com o povo, que era a grande maioria e quem não pagaria esse imposto, porque eles queriam fazer o movimento, eles queriam a independência de Minas Gerais. E como é que eles fariam isso? Bom, eles tiveram que ir atrás de alguém que se comunicasse tanto com a elite, tanto com o povo. E essa figura foi Tiradentes. E qual foi o contexto da Inconfidência Mineira? O que estava acontecendo no mundo, enquanto no Brasil estava acontecendo rumores da Inconfidência Mineira? Em 19 de abril de 1775 a 3 de setembro de 1783, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana. E depois disso, em 5 de maio de 1789, tivemos até 9 de novembro de 1799 a Revolução Francesa. Então, essa Inconfidência Mineira ficou entre esses conflitos. A Revolução Francesa, como o próprio nome já diz, revolução, buscava eliminar o modelo monárquico e implantar um novo modelo. Enquanto nos Estados Unidos, por ser uma colônia da Inglaterra, e o rei, enfim, estava desobedecendo as leis inglesas, eles preferiram optar pela independência e preservar as leis da Inglaterra nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, enfim, nasceu como uma república e ele já tinha um pouco mais de autonomia entre os seus estados, enfim, algo bem diferente do Brasil. E na Revolução Francesa morreram inúmeras pessoas. A gente pode dizer que até foi uma revolução esquerdista, se você estudar mais profundamente. Tanto os gerondinos quanto os jacobinos eram esquerdistas. E, enfim, foi uma revolução muito sangrenta. O próprio Olavo de Carvalho comenta sobre isso. E ele diz que eles não têm nada do que celebrar, né? Não tem nada o que se celebrar nessa revolução. Mas, enfim, esses ideais revolucionários acabaram respingando no Brasil, o que gerou a Inconfidência Mineira, né? E esses ideais da Revolução Francesa começaram a chegar aqui, e Tiradentes e toda aquela elite começaram a propagar isso, a querer fazer uma revolução de fato e transformar Minas em um país independente. No final das contas, houve um traidor nessa história toda, e Tiradentes foi esquartejado, um dos únicos a ser morto. E esquartejado até porque a elite pagou para ser solto. Eles tinham dinheiro, então eles foram soltos e largaram Tiradentes lá. E por que é que Tiradentes virou um herói nacional, afinal? Sendo que ele queria transformar Minas em um país independente, porque seria tão ruim Minas ser um país e não um estado. Nós podemos tomar o exemplo das colônias espanholas aqui na América, que enquanto o Brasil era um país unificado e forte, aqui pelas colônias ao redor do Brasil, elas estavam se tornando pequenos países, declarando suas independências, pequenas repúblicas, mas não tão democrática e sim mais ditatorial. E isso era o que ia acontecer com Minas Gerais, assim como aconteceu na Revolução Francesa, uma revolução sangrenta que não valeu a pena. Mas por que Tiradentes se tornou um herói nacional, sendo que ele seguia ideais tão ruins? Com o golpe da República, precisava-se de símbolos nacionais e heróis nacionais. Então os republicanos decidiram pegar Tiradentes, que era um cara pouco falado, que Tiradentes havia sido enforcado, mas ele era, enfim, não usar ninguém para aquela galera. Eles decidiram pegar
Tiradentes e transformá-lo em um herói nacional. Tanto é que tem aquele quadro dele que se assemelha ao de Jesus Cristo todo barbado, quando na verdade os prisioneiros nem barba podiam ter. Essa ideia de novos heróis nacionais, novos símbolos nacionais, veio para apagar tudo aquilo que era do passado, toda aquela questão da realeza, da monarquia, para acabar com tudo isso. Isso foi meio que uma revolução cultural. Algo interessante é que Pedro Américo pintou esse quadro aqui. Se vocês observarem, ele faz o contorno certinho do Brasil. Tá até um mapa do lado para vocês compararem. O símbolo da independência. No caso, Tiradentes lutava apenas pela independência de Minas, mas ele recebeu um feriado nacional e passou a representar a independência do Brasil, como pintado no quadro. Tiradentes foi um esquerdista e serviu para apagar a nossa história. Foi a criação de um novo símbolo, um símbolo de revolução, de independência e, propriamente dito, de república. Então, concluímos que nós não temos nada a celebrar. Celebrar um vilão. Esse é o famoso Tiradentes.